Agora são 8h08. Vamos falar sobre a violência que está ocorrendo na Bolívia. O nosso convidado é o Kjeld Jacobsen, ele que é consultor em relações internacionais. Olá, Kjeld, bom dia. Bom dia. Bom, Kjeld, nós temos já 24 mortos na Bolívia e pelo menos 715 pessoas feridas, né? Por causa dessa repressão do Estado que está agora na Bolívia. Como é que você analisa, né, toda essa violência que está acontecendo nesse país dos nossos hermanos, Kjeld? Bom, essa é mais uma das barbaridades que vem ocorrendo no nosso continente. Tivemos, ao longo das últimas semanas, algumas vitórias mais no campo da esquerda, seja a vitória eleitoral do Alberto Fernandes e Cristina Kirchner na Argentina, seja a vitória do presidente Evo Morales, reeleito na Bolívia, e a disputa que ainda vai para o segundo turno no próximo domingo no Uruguai, além do México do ano passado. Além disso, um conjunto de mobilizações em vários países que vem desde das Antilhas, o Haiti, passando pela América Central, Honduras. Tivemos também um resultado eleitoral importante nas eleições estaduais e municipais na Colômbia, né, com a vitória importante na capital, Bogotá. Mas o que se percebe também é que há uma resistência, uma resiliência forte por parte da direita e da extrema-direita, que não titubeiam em apelar para a violência para preservar o seu poder. Porque, no caso boliviano, houve, como sabemos, uma polêmica sobre o resultado eleitoral, o mecanismo da apuração, se haveria segundo turno, não haveria, enfim, que é um debate, obviamente, possível e não tem nada demais. Mas o problema não é esse. O problema é que queriam destituir o presidente Evo Morales de qualquer maneira. E tanto é que quando ele concordou com a avaliação da OEA que seria necessário convocar uma nova eleição, ele concordou e destituiu como é que chama? O Tribunal Eleitoral, os integrantes do Tribunal Eleitoral, outros seriam nomeados pelo Parlamento, mas isso não foi suficiente, porque a direita continuou exigindo a sua renúncia e pressionando de uma tal maneira, com tal violência, que ele, para evitar maior desgaste, enfim, físico, inclusive, né, da população, decidiu renunciar, assim como o seu vice, o presidente do Senado e o presidente da Câmara. E acabou partindo para o exílio para evitar, provavelmente, inclusive, o risco de ser assassinado nesse processo. Agora, como ele venceu a eleição, ou seja, ele tem uma representatividade muito alta, a população que o buscou reeleger não concordou com o golpe que houve, porque isso, de fato, foi um golpe de Estado, uma vez que ele foi forçado pelo Exército a renunciar, né? Foi convencido, entre aspas, né, a renunciar pelo comandante das Forças Armadas. E essa continuidade dessas manifestações agora em favor do Evo Morales é que tem sido enfrentados com extrema violência. Numa marcha dos cocaleiros de Chapare em direção a Cochabamba, 9 pessoas foram assassinadas frente ao bloqueio policial, que se utilizou de armas de fogo letal, e não balas de borracha ou gás, como normalmente ocorre. Ou seja, a intenção é manter o MAS, manter o Evo, manter, enfim, a situação boliviana fora do governo de qualquer maneira. Agora, Isso que Kjeld, está ocorrendo nesse momento. agora o Evo Morales, numa entrevista à BBC de Londres, está colocando, né, a OEA como responsável pelo golpe de Estado também, né? Como você falou, o próprio Evo já tinha concordado, né, em realizar umas novas eleições e mesmo assim aconteceu o que está acontecendo neste momento na Bolívia. A OEA, na nossa opinião, é responsável também pelo golpe? Sem dúvida nenhuma.
que eles colocaram em questionamento o processo eleitoral desde o início. E mesmo com a sua avaliação sobre a contagem dos votos, que acabou levando a decisão do presidente Evo de convocar novas eleições, não foi uma denúncia que houve fraude ou manipulação dos votos ou coisas afins. O que eles disseram que seria difícil verificar com correção o processo, tendo em vista, nós estamos acostumados aqui já há anos com voto eletrônico, é muito mais simples, etc. Mas na Bolívia, principalmente nas regiões mais distantes, o voto é no papel, né? Então, essa alegação deles, que seria difícil fazer uma avaliação concreta sobre o resultado, acabou sendo a base para a convocação de novas eleições por parte do Evo. Mas, como também já era esperado, essa declaração acirrou ainda mais os ânimos por parte da direita, ou seja, e não é nenhum desconhecimento também o papel nefasto que esse secretário-geral, Luiz Almagro, vem cumprindo em relação à Venezuela, em relação a outros países governados por progressistas aqui na nossa região. Exato. Agora, Keldy, a gente teve processos recentes de ruptura democrática em países como o Paraguai, mesmo no Brasil, mas que tinham aí essa questão de uma união, né, parlamentar, midiático-jurídica. Também tivemos outros casos de lawfare evidentes na Argentina, no Equador, aqui no Brasil também com o ex-presidente Lula, mas esse golpe na Bolívia, ele é um golpe no sentido clássico, né? Porque tem ali uma intervenção militar e ainda tem esse nível de violência muito mais elevado. A gente está chegando num novo estágio de ameaça à democracia em países da América Latina. Você acha que isso pode se reproduzir também em outros lugares? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, isso se iniciou em Honduras, quando o presidente Zelaya foi deposto, retirado de dentro do Palácio do Governo por Forças Armadas e posto no avião, que fez uma escala na base americana, lá em Honduras, não se sabe exatamente por quê, para depois ser conduzido até a Costa Rica, se não me engano. Depois, o golpe no Paraguai foi com essa característica que você menciona, do Brasil também, mas a Bolívia volta a ser, digamos, conduzido, pelo menos na sua reta final, pelas Forças Armadas. Agora, na Bolívia também houve essa junção entre partidos de direita, imprensa, né, setores importantes da imprensa, igreja provavelmente também envolvida, talvez menos, mas, enfim, essa conjunção de forças que se sentiram, por algum motivo, prejudicadas, né, pelo governo Morales, se uniram também, assim como esses outros exemplos que você denotou. Agora, é importante frisar que, apesar de alguns sucessos que nós tivemos, particularmente as eleições argentinas, mas mesmo lá demonstra que há uma resiliência importante por parte das forças da direita. O Macri teve, apesar de todo o desastre que foram esses 4 anos de governo, obteve 41% dos votos, que não é pouca coisa, né? Então, há muito debate, muita avaliação, muita discussão a ser feita ainda no campo nosso, campo da esquerda, sobre como dialogar com a população, como convencer a maioria da população dos benefícios, que temos muitos exemplos a dar, mas, evidentemente, muita coisa por fazer ainda. Verdade, estão falando do Paraguai, né, Glauco e Kel? Eu estive lá em Assunção, na época do golpe contra o ex-presidente Lugo, e a OEA, eu lembro exatamente, o representante da OEA disse que não houve problema absolutamente nenhum, está tudo nos conformes. Então, realmente a OEA já se sabe, né, de quem que ela é aliada, né, a Organização dos Estados Americanos.
Não Sem é dúvida verdade? nenhuma, ela teve um período Uhum. relativamente curto, né, quando foi o secretário-geral foi o Miguel Insulza, chileno, É. depois substituído pelo Almagro, mas o Insulza ele foi eleito contra a vontade do governo dos Estados Unidos, que não foi o caso do Almagro, ou seja, aparentemente há um acordo aí e que se reflete agora nesses processos, inclusive esse que você menciona. Exato. Agora, aqui, ó, eu queria que você falasse também sobre a possibilidade, né, do Evo Morales voltar à Bolívia. Numa entrevista à emissora Al Jazeera, ele disse que gostaria de voltar para concluir o mandato, né? Busca uma forma legal, né, de retornar e estar com o povo que resiste à ditadura e ao golpe, né? Como é que você vê essa possibilidade neste momento? Bom, na verdade, o golpe na Bolívia ele se caracteriza por ter destituído o presidente Evo Morales 2 meses antes de concluir o seu atual mandato. Não é somente um golpe para, digamos, para impedir o cumprimento do resultado eleitoral. Então, a principal característica é essa, que foi retirado um presidente antes de concluir o seu mandato, pela força, né? Agora, o retorno dele, assim como acabou ocorrendo alguns anos depois com o próprio Manuel Zelaya em Honduras, depende muito de se alcançar um acordo político na Bolívia, porque ele está sendo acusado, então, está sendo ameaçado de prisão, mas sem crime, né? Ou seja, sem uma acusação relevante que justifique isso. Na verdade, é para mantê-lo fora do país. Agora, uma coisa a ser considerada, que o MAS e o Movimento ao Socialismo, o partido do Evo, detém 2/3 das cadeiras do parlamento, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, qualquer acordo deve passar por ali. E, obviamente, a direita, como assumiu o poder através dessa Jeanine Áñez, que se autoproclamou presidente, o que é absolutamente questionável, não vai ter muito interesse em fazer qualquer tipo de acordo. Vai ter interesse em manter-se no poder pelos próximos anos. Agora, o que isso significa para um eventual retorno do Evo Morales é difícil de avaliar. Embora tenha se constituído, ou está se tentando constituir, um fórum de negociação que envolve a ONU e a Igreja Católica Boliviana e, coincidentemente ou não, né, a OEA não está no meio disso, por razões óbvias. Sem dúvida. Bom, inclusive esses congressistas, né, já não reconheceram, né, inclusive a opositora Janine É, Áñez como presidenta, no né? caso que venceu ontem à noite para ela Então, sair da presidência. exato, está se aguardando, né? Agora, eu vi uma entrevista, enfim, do Evo Morales também, na realidade, uma transmissão, se não me engano, numa universidade no México, onde ele estava citando, né, todos os feitos, né, pelo governo dele, então, uma infinidade, uma lista, né, que ele começou a falar sobre como a Bolívia, né, mudou o produto interno bruto, a renda per capita, quer dizer, muita coisa Evo Morales fez justamente para poder melhorar a vida dos mais pobres, né? E ele diz que talvez tenha sido esse o pecado dele, né? É como, de certa maneira, ocorreu aqui no Brasil, ou seja, é, a política do governo Evo Morales foi uma política de inclusão social, de combate à pobreza, de melhoria das políticas públicas na área da educação, da saúde, enfim, várias outras, que evidentemente incomodou muito as classes altas bolivianas, a classe média também. Não sei se você reparou, mas em algumas das manifestações da direita contra o governo não se viam indígenas, que representam 2/3 da população boliviana. Eram basicamente pessoas brancas, bem vestidas, bem nutridas, né? E isso num país que ainda, apesar de todos esses avanços que
que se registram claramente no PNUD, em vários organismos internacionais, Banco Mundial, FMI, qualquer um deles aponta claramente esses dados, né? Mas, de fato, incomodou esses setores que se julgam os que têm o direito a serem donos do país, a serem donos da política, a serem donos da economia, e não admitem compartilhar, mesmo que eles não estejam perdendo absolutamente nada, pelo contrário, assim como no Brasil, as classes médias altas e o setor empresarial ganhou com as políticas sociais durante os governos do Partido dos Trabalhadores, e lá foi a mesma coisa, mas, lamentavelmente, é uma luta de classes, ou seja, não é só os pobres contra os ricos, não, é principalmente os ricos contra os pobres. E isso, evidentemente, tem que mudar. Com certeza. Ó, Kédio, vamos falar um pouquinho do Chile, né? Então, já temos aí praticamente um mês, né, de protestos, e novamente nesta segunda-feira teve uma grande manifestação, e a manifestação foi violentamente reprimida, né? E eu queria que você também analisasse aí os rumos aí do povo chileno. Bem, como você disse, já é uma mobilização que dura praticamente 30 dias e que aos poucos foi logrando uma certa coordenação. Foi criada uma frente social que envolve sindicatos, a Central Unitária de Trabalhadores, a CUT do Chile, várias organizações sociais, ONGs, enfim, setor mais organizado da população que se dispôs a protestar contra as políticas neoliberais implantadas no Chile já na ditadura Pinochet e que sofreram praticamente nenhuma alteração desde então, que é o que se busca. A partir dessa maior organicidade, né, dos protestos, das mobilizações, também se construiu uma reivindicação absolutamente coerente, ou seja, uma mudança na Constituição do Chile, que é a Constituição que garante que tudo seja privado no Chile, né? A educação, a saúde, o transporte, a previdência social, a aposentadoria, enfim, tudo. E que a população não tem mais condições de pagar, não recebe o suficiente para conseguir aceder a esses direitos que são, enfim, direitos universais e públicos, né? E isso motivou os protestos. Bom, isso forçou o governo a discutir, pelo menos, uma alternativa. Então, a primeira tentativa deles foi trocar o ministério. Óbvio que não resolveu, porque não mudou a política. A segunda tentativa, então, foi aceitar a possibilidade de um plebiscito para que a população decida se quer ter uma nova Constituição ou não. E se a Constituinte será uma Assembleia Constituinte ou um Congresso Constituinte, que foi, aliás, o debate que nós tivemos nos anos 80 aqui no Brasil, que acabou prevalecendo a tese do Congresso Constituinte, né? Porém, aí, na semana passada, houve um acordo parlamentar para aprovar a realização desse plebiscito em abril, onde a população vai decidir se quer uma nova Constituição, sim ou não, e se será uma Assembleia ou um Congresso Constituinte. Porém, há algumas armadilhas nesse acordo. Um deles, por exemplo, o principal, é que certos temas somente serão aprovados se obtiveram 2/3 dos votos da Constituinte. Ou seja, algumas das coisas que a população quer que mudem, poderão não mudar, se não alcançar 2/3 dos votos. E é por isso que os protestos continuam. Embora no acordo também há uma coisa positiva, que é o fato que qualquer tema poderá ser discutido na Constituinte, caso ela venha a ser instalada. Agora, esse item dos 2/3 é realmente uma armadilha grave,
porque poderá impedir que haja uma transformação real que a população espera. E é a isso que o governo Pinheira e a elite local se apega, para tentar evitar que hajam transformações mais profundas no processo chileno. E a repressão tem sido violenta, inclusive com iniciativas como a de atirar balas de borracha à altura do rosto das pessoas para cegá-las de propósito, para desestimulá-las a participar das mobilizações, ou seja, reações muito mais violentas do que aceitável em qualquer tipo de conflito civilizado. Perfeito, Keldy. A gente agradece aqui toda a sua análise. Um forte abraço para você e até a próxima, Keldy. Um abraço a vocês e muito obrigado pelo convite para participar. Obrigada. Nós que agradecemos. Falamos com o Keldy Jacobsen, ele que é consultor em relações internacionais.